Oi, pessoal, história agora. Nós estávamos vendo sobre os bairros, a história dos bairros, né? Nós vimos algumas mudanças, mas a gente vai ver agora algumas características mais específicas, como, por exemplo, a pavimentação. O que é a pavimentação? É a rua, é como que é a rua. Hoje, a maioria das ruas na nossa cidade, ela é asfaltada, né? É um asfalto, ou as que não são, são de terra, né? A gente até fala estrada de chão, rua de terra. Normalmente são assim. Mas antigamente existiam outros tipos de pavimentação, como o paralelepípedo, a pedra, calcário. Vocês já viram algumas dessas? O paralelepípedo a gente tem até aqui em Curitiba. Lembra quando eu falei, a gente viu dos bairros, o bairro mais antigo, eu comentei do São Francisco? Lá no bairro São Francisco, as ruas que estão passando por ele são de paralelepípedo, tá? Essas ruas são de paralelepípedo. E algumas cidades que são consideradas cidades históricas, que se mantém aquele, né, as construções, se mantém o asfalto, a pavimentação, se mantém a estrutura histórica, como até como atrativo turístico. Por exemplo, aqui Morretes, Antonina, são pertinho aqui da gente. Elas também, muitas ruas delas continuam sendo de paralelepípedo. Aqui, ó, nós temos um exemplo paralelepípedo no livro, como é que é. Um outro exemplo de pedra. Essas, ó, tá vendo? Eles mantiveram aqui também as construções, ó, mais antigas, né? Restauradas, bem bonitinhas, mas naquele modelo mais antigo, né? Aqui, ó, ele pede. Aqui, ó, é para você colocar a rua no lugar onde você mora. Como é que ela é? Ela é asfaltada, ela é de terra, às vezes é de paralelepípedo também, né? Então, marque ali. Aqui a gente tem uma foto, né, de uma rua antiga, de antigamente. Ele comenta aqui que, né, no outro que a gente viu ali do bairro do Brás, né, as mudanças. E não é só isso que tem de mudança, né? Outra mudança nas ruas que a gente enxerga bem é a iluminação. Aqui, ó, tem um poste bem antigo, que esse poste chamava Lampião, ó. E esse homem aqui também, que era o homem que acendia o lampião. Então tinha que ir lá e acender, porque era uma espécie de vela que ficava lá em cima, no alto, para ficar acesa e depois apagava, né? Hoje não, hoje nossos postes são super modernos. Além de ser com lâmpada, eles automaticamente, quando escurece, eles acendem, quando o dia clareia, apaga. Mas para chegar nisso, demorou bastante. Vocês lembram lá naquela entrevista que eu coloquei da minha tia? Dá pra gente saber bastante coisa daqui do bairro Uberaba, como é que era. Ela não lembra dessa fase aqui. Ela lembra, assim, que era escuro e depois tinha luz. Era luz de lâmpada, mas ela não lembra como que se acendia, porque não podia ser elétrico, né, naquela época, assim, automático. E aqui, ó, ele fala, são dois relatos, dois pedacinhos de relato ali, falando de algumas coisas que eram comuns numa época mais antiga. Vocês não precisam fazer essas atividades, vocês podem ler aqui os quadrinhos para vocês entenderem, tá? Cinematógrafo é o que hoje a gente chama de cinema, né? Só que, obviamente, naquela época não era do mesmo tipo. Depois, ele sugere para vocês fazerem uma entrevista. Se vocês tiverem como fazer, vocês tiverem alguém que vocês possam fazer essa entrevista, que vocês tenham contato, seria ótimo vocês fazerem e ainda compartilhar com o resto da turma, tá? Mas só que agora está mais difícil. Eu sei, né, que normalmente pessoas que seriam as mais velhas que poderiam ajudar são o grupo de risco que a gente está evitando ter contato. Então, às vezes fica mais difícil de vocês fazerem isso. Por isso que eu fiz aquela entrevista com a minha tia e já compartilhei com vocês, tá? Então, eu já vi, né,
já vi, eu achei muito legal, porque claro, pra vocês eu passei um tanto de coisa, mas pra mim ela falou muito mais coisa, falou muito mais detalhe, foi muito legal pra mim. Então, se vocês tiverem alguém que vocês possam perguntar, alguém que seja mais velho, um avô, uma tia mais velha, tia-avó, né? Pra contar, às vezes não é aqui do bairro, às vezes a pessoa nem morava em Curitiba, mas ela consegue contar a diferença da rua de quando ela era criança pra agora.